Boa tarde, saúdo a todos com a paz do Senhor. Hoje vamos falar em Atos, capítulo 7, versículo do 17 ao 21. Hoje estamos sobre esse livro, a qual foi escrito Atos dos Apóstolos, que são os seus atos, o que eles realizaram. São mártires que eles passaram, como alguns morreram, outros foram aprisionados, outros foram decapitados. É uma história a qual nós devemos se aprofundar para saber como a Igreja de Cristo teve que lutar para que hoje nós pudéssemos dizer que somos irmãos e temos um Messias chamado o Salvador, Jesus Cristo. Olha, versículo 17 do capítulo 7 diz: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse usou de astúcia contra nossa linhagem, maltratando nossos pais, ao ponto de fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses na casa do seu pai. E sendo rejeitado, tomou a filha de Faraó, e o criou como seu filho. A palavra em Atos está nos trazendo que o tempo da promessa de Deus chegou. Que promessa, Max? A promessa que Deus tinha prometido a nosso pai Abraão. Sim, Abraão, Isaque e Jacó. Para nós entendermos mais e encaixarmos essa linhagem familiar, como a palavra própria traz, José, a qual era governador no Egito, já havia morrido e já havia outro faraó. E eles começou a perseguir até a ponto de escravizar aos hebreus. E este faraó pediu para que todas as crianças que nascessem, se fosse homem, aquelas parteiras a matassem. Se fosse mulher, deixasse crescer. E Moisés foi criado sobre a sua casa 3 meses escondido. Aí é onde nós vemos a qual foi necessário a sua mãe colocar José em um cesto betumado, Êxodo capítulo 2, e botou aos rios para descer. Por isso que Moisés significa trazidos das águas. Moisés era formoso, foi criado, foi um dos quais foi separado para libertar o povo do Egito. Nós éramos escravos, como a palavra diz. Se nós estamos no pecado, nós somos escravos do pecado. Nós ainda continuamos sendo escravos. E há um libertador. E o libertador é Cristo Jesus, que nos libertou, que nos pôs sobre sua mão direita, que nos vem nos alimentando, nos justificando, para que nós digamos que somos co-herdeiro de Deus em Cristo Jesus. Moisés, ele foi criado pela filha de Faraó. Ele foi um grande soldado. E por isso que foi obrigado Deus a afastar Moisés daquele povo. Como, irmão Marcos? Ele foi obrigado a se afastar do Egito para a terra de Midian. Ele matou um soldado ao defender um dos hebreus. No outro dia, quando Moisés foi falar com os seus irmãos hebreus, que eles estavam brigando entre si, ele perguntou: por que vocês brigam entre si? E eles logo disseram: vai nos matar igual fez ontem com aquele guarda egípcio? E aí Moisés resolveu fugir para Midian, para limpar esterco, para dar água, para se transformar em um pastor. Para que anos depois
porque Moisés tinha 40 anos. Depois disso, Moisés foi levado a um local onde tinha uma sarça ardente, a qual uma ovelha se escapou para lá. O Senhor pede que ele tire dos seus pés aquela sandália, porque o local que ele estava era santo. Aí, hoje, eu nos pergunto, o tempo da nossa promessa chegou. Você está caminhando de mão dadas com o Pai? Você está cumprindo o que o Senhor designou para você? Porque nós somos incapazes de fazer algo diferente, a não ser o que Deus nos designou. Ele designou que nós espalhasse o Evangelho a toda criatura. Estamos aqui, levando o ide e espalhar o Evangelho. Moisés, um homem a qual teve que voltar para libertar aquele povo do Egito. É verdade, Moisés tinha portas abertas para entrar no palácio, para falar com Faraó, que foi criado como seu primo, como seu irmão, Manassés. Só que após a sua primeira entrada, logo depois já foi se existindo uma rixa, porque Moisés estava lá levando a palavra de Deus. É isso que eu estou querendo trazer. Vocês estão pegando? Que o Senhor está te chamando para o tempo da promessa. As pessoas, elas vão te ver diferente. Elas vão começar a te rejeitar. Porque aquele que o mundo odeia, ele está em Cristo. E aquele que o mundo ama, ele não está no Pai. Foi o Pai quem enviou. Jesus, ele veio para servir. A gente quer ser o próximo Moisés, o próximo José. Nós queremos ser o próximo Daniel. Mas nós não temos o mínimo de esforço para passar os mártires que eles passaram. Foram rejeitados, tiveram que se afastar de suas famílias, tiveram que aprender a amar, a ser humilde. Queremos ir para a Indonésia, mas não queremos ser mortos lá, porque declaramos o nome de Cristo. Queremos ir para a África, mas não queremos pegar a malária. Nós não queremos passar a fome e nem faltar água para nós. Olha, vou te dizer, se você está pronto para a promessa do Senhor, siga. O caminho é estreito, é tortuoso, mas o Senhor desentortará as veredas para que você anuncie o Evangelho da vida eterna. Amém? Ó Senhor, Deus de honra e de glória, Pai querido, Senhor, estou grato por cada palavra que o Senhor me deu neste dia. Pai, perdoa os meus erros, as minhas ofensas. Pai, faz em nossa vida a Tua vontade. Senhor, abençoa todos aqueles a qual essa mensagem vai entrar. Quer na sua casa essa mensagem e nos seus ouvidos. Quebra, Pai, qualquer perseguição que ele esteja sendo seguido em nome de Jesus. Qualquer feitiçaria em nome de Jesus, Pai. Cura em nome de Jesus Cristo. Pai, derrama Teu sangue para redimirmos do nosso pecado. Senhor, assim eu vos agradeço em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor abençoe o seu dia. Amém.